Áries, tudo bem? Seja bem-vindo ao Selena Tarô, meu nome é Jéssica e aqui você sempre vai encontrar tiragens, leituras para o seu signo e não importa quando que você está clicando aqui nesse vídeo, esse vídeo é para você porque as leituras são atemporais, tá? De acordo com a sincronicidade. Então, se você é ariana, se você tem um ascendente em Áries, se você tem a lua em Áries, então fica aí que essa mensagem pode fazer sentido para você. E se você não encontrar sentido na mensagem inteira, eu recomendo que você olhe o canal, veja todas as playlists que eu tenho aqui, que são de todos os signos, e aí você procura qual o seu ascendente e qual é a sua lua dentro das minhas playlists com todos os signos, que você vai encontrar aí com certeza alguma mensagem que vai fazer sentido para você. Mas vamos lá, então, fazer aqui a nossa leitura, que é feita para o coletivo, tá? E se você quiser uma leitura que é feita para você apenas, tá? Personalizado, meu trabalho personalizado com tarô, é só você clicar aqui embaixo que você vai encontrar informações a respeito. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, todos os decks que eu utilizo aqui no canal também estão aqui embaixo, tá? E aí eu sempre também faço o quê? Eu tiro uma mensagem que é um bônus para você aí depois da mensagem principal. Então fica até o final aí. Nossa, eu tô com uma coisa aqui na minha cara, deve ser o cabelo que tá aqui. Fica até o final para você receber a sua mensagem, tá bom? Então vamos lá. Áries, concentre nas suas questões pessoais. Vamos concentrar aqui, tô com a minha mesa aqui do lado. A velinha já tá lá acesa, então concentra, tá bom? Para sua situação, no momento, para o seu campo. Vamos lá. 6 cartinhas. Opa, microfone. O pessoal reclama às vezes do som aqui. Tá, e agora vamos fazer aqui a sua mensagem final, tá bom? Então fica até o final para receber todas as mensagens que eu tenho aqui para te passar. Áries. Bom, vamos lá. Olha, você passou por uma situação aí de bastante decepção na tua vida, né? E essa situação de decepção, ela fez com que meio que os seus sentimentos ficassem congelados, né? Tipo assim, a gente passa por uma... Muitas vezes quando a gente tem essas situações na nossa vida, onde a gente se joga, onde a gente se dedica, onde a gente abre o nosso coração e aquilo nos machuca de alguma maneira, a nossa tendência é se fechar, né? Então eu vejo aqui a sensação, essa situação de você se fechar o coração, como se as coisas não pudessem mais te penetrar, sabe? Tipo assim, você resolveu que você não ia mais abrir o seu coração, que você ia ficar na sua, que você não ia mais confiar. E aí a gente constrói aquela fachada de fortuna, né, na nossa frente, só que por dentro tá tudo machucado, tá? Não adianta fugir dos sentimentos, não adianta fingir que nada aconteceu. Você precisa olhar para si, olhar para a dor que está embaixo dessa sua fachada de quem não liga e tratar dela. Por quê?
Porque sabe aquelas pessoas que ficam anos e anos e anos com a mesma dor no coração? E elas nunca têm uma decisão, sabe, a respeito daquilo. Aquilo, quando você lembra, ainda te machuca, ainda te maltrata. E é preciso resolver. Tem coisa que a gente passa que, poxa, parece que aquilo ali vai ser para sempre que a gente vai sentir aquilo. Mas nada do que um bom entendimento a respeito da vida, a respeito das coisas, a respeito de tudo, não faça com que você entre num acordo consigo mesma. Então, não adianta congelar o coração. Se você não tratar do que está no coração, a vida, ela não anda, né? E aqui, falando sobre... Olha só, saia desse estado de congelamento, se permita mais. Quando a gente fica no congelamento, parece que a vida também fica congelada, porque você fica com medo. A verdade é essa, tá? Quando a gente tem uma pessoa que ela fica muito, tipo assim, aquela cara de brava, não é que ela é brava, ela é uma pessoa que tem medo. Ela é uma pessoa que tem medo porque ela tem muita dor. E isso impede ela de tomar passos à frente, de fazer coisas por ela mesma que sejam mais ousadas, porque ela tem medo da decepção. Então aqui está te aconselhando você precisa viver mais, ao invés de ficar só sobrevivendo. Você precisa se arriscar mais. Sempre vai vir o pensamento para você de tipo assim, não vai por lá não, porque ali já te machucou, vai fazer acontecer de novo. Não, você precisa tratar desse seu emocional justamente para que você perca o medo de viver de novo, sabe? Para que você tenha um pouco mais de atitudes que sejam mais ousadas. Porque sem essas atitudes ousadas, você não sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer quando a gente toma uma decisão. Até certo ponto, a gente pode planejar. Mas depois, não. A vida, ela pode nos surpreender. E como a vida te surpreendeu de forma muito negativa, sua tendência é ficar muito na sua, sabe? Então, vá em frente. Vá em frente. Não tenha medo de você trabalhar e se dedicar ao que faz sentido para você, né? Você deixou para trás coisas que fizeram muito sentido para você no passado, por decepção, por achar que aquilo não vale nada. Para que eu vou fazer isso? Não serve para nada, mas servia para te fazer feliz. É que você não tinha encontrado algo que fizesse sentido, assim, tipo assim, você não tinha encontrado um caminho que aquilo pudesse correr numa boa. Mas agora é outro dia, é outros tempos. Então volte a se dedicar a isso que te faz sentir de bem com a vida, isso que faz sentido para você, que faz o seu coração vibrar. Encontre esse sentido de vida novamente. Não fique ali debruçada na dor. Resolva a dor. Se tiver que chorar, chore. Mas resolva, não fique só debruçada como se você estivesse congelada no passado, porque é assim que está essa parte de você. É como se ficasse congelada no passado. E não, você não pode ficar desse jeito. Você precisa encontrar essa luz dentro de você, porque quando você tratar dessa dor, mas tratar
de uma forma que você vai começar a ver sentido. Se distancia daquilo que aconteceu, olha de fora e veja, você hoje tem recursos emocionais que eles são possíveis de ajustar, de cuidar disso que está lá no passado. O nosso coração, ele não tem tempo, né? As nossas emoções, uma coisa que nos machucou há 20 anos, podem estar aqui agora. Por isso que o tempo para as emoções é diferente, mas sempre é tempo de você mexer com isso. E não vai ser fácil muitas vezes, mas é preciso encontrar a solução, refletir a respeito. É preciso compreender de um lugar muito mais amplo, com a consciência que você tem hoje, a situação. Compreenda com a sabedoria que você tem hoje, porque aí o seu coração ele vai se curar. Então, você precisa encontrar esse lugar de cura emocional dentro de você, para que você se permita o novo, para que você saia da estagnação, porque a tendência é que quando você fizer isso, o seu coração ele volte a brilhar, você volte a ter brilho nos olhos, você vai se conectar com a sua criatividade novamente. A sua vida, por conta dessa situação, ficou cinza. E não, a nossa vida, ela precisa de cor. Eu nunca esqueço de uma coisa, né, que está fazendo muito sentido para mim nos últimos tempos, que é o memento mori. O que seria memento mori? Amanhã pode ser o último dia. Então, como você está vivendo hoje? A gente precisa viver a nossa vida, ou pelo menos tentar, na maioria dos dias, a viver aquele dia como se fosse o último, porque a gente de fato nunca sabe. E quando a gente fica congelada nas situações negativas, a gente não dá chance para algo novo acontecer. Então encontre esse lugar em você, esse lugar de prazer, esse lugar de satisfação, tá? Aqui, o conselho final para você é assim: essa birra que você tá com essa história, ela chega até a ser... Sabe quando a criança, ela fica de braços cruzados e ela fica, ai, não quero, não quero, não quero. Ela chega a ser desse jeito. Não quer dizer que não tenha valor isso, porque toda dor tem que ter o seu lugar. Então, se está muito intensa essa dor, faça um tratamento, uma terapia, trate disso do jeito que deve ser tratado. Olhe para si com carinho, com amor. Conversa com essa parte sua que tem esse problema e acolha essa parte, para que essa parte fique feliz ao invés de ficar reativa como está. Toda pessoa reativa, toda pessoa machucada, toda pessoa que tem essa cara, essa fachada, né, congelada, é uma pessoa que está sentindo dor. Então a gente vive na defensiva, vive se defendendo como se tivesse que se defender da vida, vivesse a vida se defendendo, quando não é necessário mais. Então olhe para essa sua parte combativa, essa sua parte que está com dor, que está sangrando com carinho, para que aí a sua vida volte a fazer sentido. Essa parte, ela precisa ser escutada por você de uma forma amorosa. Mas por que ela precisa ser escutada? Para que a sua vida tenha fluxo, para que você saia da estagnação e aí você se permita ser feliz novamente, tá? Então aqui foi a sua mensagem e espero que tenha feito sentido em alguma questão aí para você. Até o próximo vídeo.